E agora, já pode soltar a vinheta que começa agora. No programa de hoje, o papo é sobre segurança pública. E para falar sobre a Quistola, teremos o grande escritor e comentarista da casa, Roberto Mota. Aqui só para dar um alô para vocês. E o cientista político e especialista em segurança pública, João Henrique Martins. Senhoras e senhores, é um encontro de notáveis nesta programação. Antes do encontro de notáveis, aliás, já agradecendo a presença ilustre dos nossos convidados, eu gostaria que vocês, agora, porque o que a gente fala hoje em dia é a respeito da credibilidade. E aí eles falam que eu falo que eu sou um radialista com muito orgulho. Sim. Nas minhas veias corre o sangue do rádio. O sangue da comunicação. Eles falam, não, você é velho. O rádio... Jamais. Ultrapassado. Rádio é ultrapassado e tal. Vejam essa pesquisa que saiu agora de credibilidade. Temos aí todos os veículos. E o veículo de mais confiança e mais credibilidade que a audiência tem, adivinha qual é? O rádio. Rádio Jovem. Longe na frente do que TV aberta, do que tal, e do que influenciadores digitais. O povo menos acredita em influenciador digital. Então, muito obrigado à nossa grande rede de rádio que está nos acompanhando agora. Que legal, agora hein? em todo o Brasil. Bacana essa. E essa pesquisa saiu agora da audiência, né? Do credibilidade de quem está consumindo do veículo. Todos os produtos. É isso aí. E é uma enorme responsabilidade, né? Com certeza. Nunca esqueço disso, a responsabilidade que a gente tem de estar aqui falando, né? Nesse momento, quanta gente está ouvindo o que a gente está dizendo. É isso aí, as pessoas acreditam muito nesse veículo, que é o rádio que a gente faz com muito orgulho e com muito carinho e com muita atenção. E eu acho que é um veículo que eu aprendi a minha vida de comunicação pela audição, ouvindo. Né? Boa. Acho que a grande maioria aqui, quem é mais velho, foi ouvindo. Hoje em dia tem mais veículo de TV. Pode me incluir nessa. É a mesma coisa, ouvindo aqui, Jovem Pan. É isso aí. Então a gente tem muito orgulho de ser radialista. Dito isso, temos aqui uma presença ilustre nesse programa, que é o Roberto Mota e o João Henrique Martins. E hoje vamos fazer um encontro de notáveis aqui. Muito chique. Para falar da segurança pública. Muita gente... Como agora a gente está vivendo esse momento do Trump, ninguém tá dando muita atenção para essa PEC que ontem foi apresentada ao Senado pelo Lewandowski. O que me chamou a atenção foi que o PT, que há pelo menos 30, 40 anos, nunca falou em segurança pública. E agora a gente está vendo as pesquisas saindo aí e parece que agora eles... Mudaram um pouco. Mas eu não vi em momento algum na palavra do Lewandowski falar sobre saidinha, sobre fazer a pena mais dura para os meliantes, para os bandidos. Eu vi uma coisa assim, meio uma polícia bolivariana, uma coisa de deixar na mão do Estado, tal. É isso ou eu estou sendo... Que eu sou meio burro, né? Raso como um pires, eu sou. Apesar da credibilidade, aliás, muito obrigado. Mas por isso que eu trago pessoas notáveis aqui para explicar. É isso, Mota? Bom, primeiro eu quero dizer que é uma alegria estar de volta aqui. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito emocionado. Todo mundo lá em casa ficou me olhando. E realmente eu adoro vir aqui. Você falou da credibilidade do rádio, eu vou falar da credibilidade do Pânico, porque esse programa é um fenômeno. Porque vocês conseguem tratar de assuntos sérios de uma forma leve e complexos de uma forma leve. E isso tem uma repercussão imensa. Toda vez que eu venho aqui, quando eu saio daqui, as redes sociais explodem. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui de volta. Quero te dar de presente esse livro aqui. Opa, que é de um promotor de justiça que Luciano eu acabei... Lara. Fala sobre porte de arma para defesa pessoal. Eu acabei de gravar um Conexão Mota com ele. E você está certíssimo, Emílio. Você já deu... Na verdade, você começou dizendo o que deveria ser a verdadeira PEC da segurança pública, né?
cumprimento integral de pena, fim da audiência de custódia, fim imediato das saidinhas, porque a saidinha acabou, mas não acabou. Porque aqui no Brasil existe uma coisa que eu chamo de Bandidobras, que é a única estatal que funciona. A Bandidobras, ela está em todo lugar. Qualquer coisa que você fizer para tentar combater o crime ou restringir um pouco a atuação dos criminosos, a Bandidobras não deixa. E a avaliação que eu tenho da PEC da Segurança Pública é que, na maioria das coisas que ela faz, ela não muda nada. No pouco que ela tenta fazer, é na direção de colocar o controle da segurança pública na mão do governo federal, que hoje já é responsável por 2 aspectos muito importantes, que é o combate ao tráfico de drogas e ao tráfico de armas. E o Brasil está cheio de drogas e está cheio de armas de guerra, né? Eu não sei o que o João acha aí. Bem, primeiro eu queria agradecer o convite. Obrigado, João. É uma honra, faço parte da tua audiência há muitos anos, eu e minha esposa lá. É uma honra estar do lado aqui do meu amigo Roberto Mota, que eu admiro muito na comunicação. E a oportunidade da gente falar um pouco técnico daquilo que é, na minha visão, Emílio, o principal problema da nossa geração. A geração anterior teve um desafio que foi enfrentar a questão da hiperinflação, que nós pegamos, né? Sim. Então, eu cresci num país onde você não tinha nenhuma perspectiva, corria, pegava o salário, quer dizer, a hiperinflação e aquela loucura era o cotidiano. Chega o Plano Real, depois de vários planos fracassados, havia uma espécie de consenso de que aquilo seria sempre assim mesmo, e aí vem o Plano Real e muda tudo, né? Teve a URV, muda o salário, todo mundo, quando fala desse assunto, lembra porque foi um marco. E aí a gente descobriu que um outro mundo era possível. E aquela geração anterior resolveu este problema. Agora, resolver este problema da segurança, viver sob um estado de constante risco de ser vítima de crime violento. E o crime violento não necessariamente leva à morte, ele leva a um ferimento grave, a um trauma grave, a você mudar toda a sua conduta normal da vida em razão do medo de ser vítima. Isso a gente aprendeu de maneira indevida a se acostumar. E é isso que precisa ser enfrentado. E essa que é a grande dificuldade. Eu sempre faço essa analogia com o que foi lá, porque a gente se acostumou a receber o salário e correr porque a moeda... A gente se adapta, né? A gente se adapta. E a gente se adaptou a isso. Eu estudo esse tema há 25 anos. Estudo, trabalho, fui policial, sou cientista político, trabalhei em organismos internacionais que tratam sobre crime, fiz cooperação. Sou afegão médio, nasci e cresci aqui na periferia de São Paulo, fui criado numa Coab em Carapicuíba, conheço essa realidade de muito próximo. Fui policial na periferia e sem sombra de dúvida isso, falando como quem está mergulhado nesse tema, é o principal problema, ele afeta todas as áreas, o aspecto social, a saúde, a segurança e a economia, né? Só que ele não foi devidamente enfrentado e pautado até hoje. Eu vejo, apesar das críticas, eu vou fazer várias aqui à PEC, eu vejo como uma grande oportunidade o momento que nós chegamos. Porque hoje a gente consegue, ainda com todo esse problema, discussão sobre a questão política, como você apontou, dos problemas que uma sociedade precisa enfrentar e criar algum consenso, esse talvez seja o principal, que é a possibilidade de estar vivo ou não. Dito isso, e aí, por favor, cacuete de professor, né? Não, começo claro. A falar aqui, se me dá uma luz, então eu não paro mais. Hoje é encontro de notáveis. A gente só aprende. Mas eu quero fazer um comentário aí. É só me cortar. Sobre a PEC especificamente, eu acompanhei esse processo, né? Isso foi a missão do ministro Lewandowski, assim que assumiu, que foi criar. Ele levou gente boa para a secretaria, o próprio secretário nacional de Segurança Pública foi o procurador-geral aqui de São Paulo. O desenho, ele evoluiu ao longo do tempo, que foram várias minutas, eu acompanhei isso pela Secretaria de Segurança, foi debates intensos no Conselho Nacional de Secretários de Segurança. Algumas correções foram feitas, na verdade com inclusão de algum elemento positivo, mas o elemento central, que é negativo da PEC, se permaneceu, que é a quebra do Pacto Federativo. Veja, quando se fala no SUSP, na área de saúde ou na educação, o que é a federação? É você distribuir competência. Então, quando você entra num hospital, para ser bastante objetivo para o nosso público, quando você entra num hospital, às vezes o prédio é federal,
A equipe é municipal e os principais equipamentos são estaduais. Sim. Quando você precisa colocar teu filho na escola, às vezes a creche é municipal, a escola secundária, né, na nossa época era estadual, e a melhor universidade é federal ou é estadual com subsídio estadual. Isso é um sistema. Existe uma divisão de serviços, que é o que eu posso chamar de bônus, mas existe uma divisão do ônus. Qual é o ônus? É o financeiro, construir o prédio, contratar pessoas, e o ônus político. Se não tiver creche, você aperta o prefeito. Isso aí. Se não tiver faculdade, você aperta o presidente. É claro para a população quem é o responsável. Isso é um modelo de divisão de competência federativa para criar um sistema. O que o governo corta, vamos para a segurança. É isso que o governo federal está propondo na PEC para a segurança? Não. O que ele está propondo não é a criação de um sistema semelhante à sua educação, porque ele só está dividindo o bônus. Ele diz o seguinte: a coluna vertebral do sistema de segurança pública hoje são os estados e cada vez mais os municípios estão entrando junto, mas são os estados ainda com as polícias militar e civil. Aí ele diz o seguinte: eu quero também decidir o que essas polícias fazem, que é a tal da história de definir diretrizes e políticas. Só que ele não quer assumir o ônus, ou pelo menos não está na PEC. Então, ele vai definir regras de atuação, ele vai definir alvo, por exemplo. Você pode decidir que o foco não é enfrentamento ao crime organizado e retomada de território, como é necessário no Rio ou como foi necessário aqui em Santos. Você pode decidir que você vai focar em segurança de trânsito, por exemplo, né? É uma escolha. Regulamentação de clube de tiro. Regulamentação, por exemplo, é uma escolha política de governo, não de Estado. É quem foi eleito decide. Porque se ele acertar, ele tem o bônus na hora da eleição. Se ele errar, ele também tem o ônus. O governo federal quer definir essas diretrizes, só que em nenhum momento na PEC ele assume o custeio, e o custeio é gigantesco, tanto de salários, quanto de previdência, quanto de equipamento. Segurança pública é uma área extremamente cara. O orçamento de São Paulo são 27, 28 bilhões, 24, 23 deles é só salário. O governo federal não está entrando junto, como ele entra na saúde e na educação. Mas isso também era na Constituição, então, né? Mas como a PEC está propondo mudança, porque a mudança deveria, já que engloba o bônus, engloba o ônus. Claro. E aí, o segundo aspecto do ônus que não está no desenho é o ônus político. Porque quando ele decide não fazer algo e fazer o outro, o impacto disso é local. A população, se você vai focar a fiscalização de clube ou vai fazer policiamento de trânsito e, por exemplo, tira a equipe que estava fazendo a segurança da Paulista ou que fazia a segurança lá da Coab 5 de Carapicuíba, é quem mora lá que vai sentir. Claro. E na eleição ele vai... É local, né? É local. A segurança é local. Ele vai dar resposta para quem? Para isso? Para o governador e para o prefeito. E para os prefeitos. E ele não vai associar isso com o governo federal. Então, quando o governo federal ele propõe uma melhoria, isso não é integração. Eu trabalhei em forças-tarefas fora do país, dentro. Isso não é integração. Integração é divisão de competência no bônus e no ônus. Isso não melhora o problema que existe de conexão entre as polícias dentro do estado, fora, entre elas, os municípios. Nesse aspecto, não é uma PEC de segurança pública. É só uma PEC que trata de poder. Eu ter o poder de influenciar o Estado. Tá. Eles querem entrar no jogo do governador, querem entrar no jogo do governador e dos prefeitos agora que tem essa polícia, que pode ser polícia agora. Municipal. Baixa uma norma, é cumprida por uma estrutura e um recurso que não foi eu, que não sou eu que mantenho, nem que... Mas aí na hora de pedir voto eu posso falar, melhorei a segurança, estou preocupado, quer ter o protagonismo. Agora, o que tem de positivo, né? Mas deixa eu voltar um pouco, porque eu estou tratando demais. O que tem de positivo? Duas coisas apareceram ali que eu acho interessante, importante iniciar o debate, e nasceu desse roadshow que foi feito depois com governadores, com polícias. É a constitucionalização das guardas como polícia municipal, porque elas de fato são. Houve uma decisão agora do Supremo reconhecendo isso. Na prática você vai encontrar isso. Se for ali para aquela nossa região ali, Osasco, Barueri, você vai ver... Circuito das Armas. Circuito das Armas a gente conhece bem. Você vai ver várias guardas com equipamento, armamento, com efetivo muito superior ao da Polícia Militar naquelas regiões. Então não tem por que
não integrá-las de fato como uma força policial, fazer uma organização sobre o que elas devem fazer, de forma diferente da polícia estadual ostensiva, que é a polícia militar. Então isso é positivo, ele entra. Ainda, aí que é o erro, né? Quer dizer, deveria ter melhorado o debate, discutido mais como, porque aí cria conflito com as polícias estaduais. Por que apareceu agora? Então, mas é positivo pautar. E a outra coisa positiva é a questão de corregedorias autônomas. Isso é fundamental. A gente não chegou onde chegou. Crime organizado não avança sem um comprometimento profundo das forças de alguns policiais. Então, a corregedoria, eu fui oficial de inteligência, trabalhei em campo, trabalhei como analista com um time de corregedoria. Você precisa ter apoio. Como é que você investiga alguém que amanhã pode ser seu chefe ou pode até ser seu subordinado, quando você e ele mudam de lugar? Assim. E aí, como é que fica isso? É óbvio que você tem um problema sério de ímpeto, né, de foco quando a lei não separa o corpo correcional do corpo regular. Claro. Ele tem que, se ele não separar na forma de uma outra instituição, como existe em outros países, ele tem que separar em termos de proteção legal para ter autonomia, que é isso que está lá. De novo, apareceu agora, não estava nas discussões anteriores, é positivo, mas eu estou destacando 2 pontos para não ficar naquela coisa de ranhetice, né? De ficar reclamando disso. E com o tempo vai passando, a gente vai ficando pior nesse negócio. Então, tem 2 aspectos bem interessantes que deveriam ter sido pautados no início, ter aprofundado a discussão com os estados, com as polícias, mas só apareceu agora. Mas tem a virtude de ter aparecido. Só que tudo isso que está sendo discutido é governança. Governança é gestão. Como eu faço polícia, como eu aumento e diminui. E aí eu vou encerrar minha fala dizendo o seguinte: segurança pública, vou fazer uma analogia aqui e veja se faz sentido. Imagina um corpo com uma doença crônica como câncer, ok? É isso que é a nossa sociedade. O tratamento principal é quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Ou seja, você retira aquilo ou destrói para depois reconstruir certo. Fazendo uma analogia para a segurança, o tratamento para essa doença crônica é a reforma da legislação penal, porque ela define os marcos, que é o que você estava falando, que o Mota estava falando. Saidinha, progressão de pena, benefícios. Ele diz qual é a regra. Se você foi violento, se você cometeu um crime, é X. Se você foi violento, se você cometeu um crime e foi violento, a regra tem que ser 2x. Nos Estados Unidos, na Europa, nos países desenvolvidos, é 10x. No Brasil, é menos 1x. Porque você não tem problema se você for mais violento. Então, essas regras definem o comportamento criminal. Tá? Eu vou dar vários exemplos aqui de como a lei, ela modula, ela induz o comportamento do criminoso. Ela não decide se o criminoso vai ou não cometer crime. Mas a lei, ela consegue induzi-lo a ser mais ou menos violento. Isso é o tratamento principal. Tratamento complementar necessário: você mudar o hábito alimentar, você tomar analgésico, não é isso? Você não adianta você ter todos o tratamento complementar sem fazer o principal. Tudo isso que está tratando na PEC, governança, gestão de polícia nas secretarias, tudo isso é tratamento complementar dado. Não está indo no principal. E esse que é o lado da governança, nós temos ótimos exemplos de solução. Tem o Derrite em São Paulo, tem o Coronel... Mas como é que o PT que é o governo, PT que está propondo isso, como é que ele vai explicar agora para a sociedade uma coisa que há 30 anos ele falando: não, é tudo bonzinho, a sociedade é tão ruim, com aquela superioridade, porque eles são superiores, os canhoteiros. Não sei se é ser canhoteiro, talvez você seja canhoteiro também, mas o canhoteiro, ele tem em si uma pompa, né? Uma certeza, uma superioridade, que ele trata a gente como... Deixa que eu segundo escalão. Deixa que eu resolvo. Não é um ser humano. Então ele é muito bom. Você não está à altura. Você não olha para o outro. Eles são humanistas. Isso. É uma gente muito melhor. Então, eu não sei se agora eles vão fazer, eles vão mudar. São as esquinas da história, né? Ou é só para ganhar um voto? São as esquinas da história. Ou é conveniente o momento agora atual que segurança pública é a pauta. Eles estão porque você sabe o que acontece? Por exemplo, que nem o Moro veio aqui. E a gente estava falando com o Moro, tal, não sei o quê. Hoje, eu não sei, acho que foi você que colocou esse tweet de
Quantas facções a gente tem no Brasil? Quantas facções? A gente deu no Pingos um relatório que dizia que eram 88. Meu Deus, 88. Caraca, bicho. 88 facções a gente tem no Brasil. E aí você fala, quando você olha a televisão e você vê lá no teu Rio de Janeiro, aqueles caras tirando no helicóptero, que você fala, meu Deus, isso é Medellín. Isso é Medellín. Anos 80, hein? Não sei como da Medellín hoje, mas anos 80 era assim. Você fala, o Brasil vai virar um narco-estado. Ele fala assim, imagina, a gente nunca vai chegar lá a isso é extremismo que você está falando. A gente já está lá. E esse é que é o problema, os caras tomam conta. E já virou narco-estado. Há 2 semanas atrás, eu participei de um fórum de segurança em Brasília e estava presente o professor Alessandro Visacro. Eu vou até gravar uma conexão com ele. E ele é especialista nesse assunto. Ele classifica esse fenômeno que está surgindo no Brasil como de insurgência armada. Deixa eu usar uma expressão aqui. Tentativa de tomada violenta do poder. Né, atentado ao Estado Democrático de Direito. É o que está acontecendo. Hoje, a questão das drogas já deixou de ser o motivo principal desses caras. Hoje, o que acontece no Rio e no Ceará e em vários outros locais é o domínio territorial. Isso aí. E ali dentro, eles já estão controlando serviços essenciais, como água, luz, internet. E, como o Visacro diz, lá eles têm a sua própria justiça. Ele tem um sistema de justiça dele. Que é o tribunal. Desafia. Lá na nossa área, lá já tem o tribunal lá. Ó. O tribunal do crime funciona. O tribunal funciona. Com lei dura. Respeita. Exato, lógico. E respeita. Você viu no Rio de Janeiro, aqueles médicos que foram assassinados, Por engano. estavam lá. No dia seguinte, os assassinos já tinham sido investigados, processados, sentenciados e executados. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui, Emílio, tem a ver com o que você falou. Eu conheci o João, acho que deve ter sido o quê? 2016? Por aí. Na época em que isso era tudo mato. Ninguém falava de segurança pública, ninguém queria falar de segurança pública, ninguém se interessava por esse assunto. Você chegava perto de um político para falar sobre segurança pública, eles fugiam. Segurança pública era comprar viatura. Foi em 2017 que a gente participou de um evento em Campinas. Eu acho que o Derrite estava presente. Na verdade, nasceu... Eu fiz academia junto com o Derrite, eu estava no último ano, ele estava entrando. Mas a gente não teve contato. A gente se conheceu exatamente nesse evento. Tava eu, você e o Dr. Leonardo Jardim, que trata da questão da bandidolatria, que é um promotor lá do Mato Grosso, fazendo uma palestra sobre a necessidade de uma reforma do sistema de justiça criminal. Ninguém queria falar sobre esse assunto, Emílio. Ninguém se interessava. Eu comecei a estudar esse assunto por causa do meu envolvimento na época do Partido Novo, né? E ninguém queria saber disso. Levou muito tempo para a sociedade começar a falar sobre isso de uma forma que que o tema deveria ser tratado. Certo. Aí veio a Brasil Paralelo, fez aquele documentário, Entre Lobos, que a gente participou. Que é muito bom. O melhor material que já tinha sido produzido até então. Aí eu lancei o meu livro, né, A Construção da Maldade, que infelizmente eu trouxe, deixei na mochila, esqueci de trazer, que para minha surpresa... Põe aí na tela aí o livro, para você. Esse livro é muito bom. Eu tenho autografado. E aí, Emílio, esse assunto começou a ser tratado. E quando eu falo sobre esse assunto, eu ando pelo Brasil inteiro falando sobre isso. Eu digo que eu tenho boas notícias e más notícias. Mas eu tenho boas notícias. Até pouco tempo atrás era só má notícia. Porque a situação de segurança pública hoje é muito pior do que as pessoas imaginam que é. Quando você vai olhar as estatísticas, quando você escuta o que a polícia vive, quando você olha as decisões judiciais que têm sido tomadas, né, da polícia prender um sujeito, descobrir que ele está com drogas, o sujeito é condenado, aí o cara entra com recurso e a decisão judicial é que não... solta o cara, ele está absorvido porque a polícia fez a abordagem sem fundada suspeita. Você abordou baseado na sua intuição, isso não pode. Isso é notícia ruim. Agora, a notícia boa é que nunca se falou tanto sobre segurança pública no Brasil e por gente competente. Boa. Então, você vê, a gente está falando sobre esse assunto aqui, e se a gente estivesse falando sobre esse assunto há 10 anos atrás, a gente estaria dizendo aqui, olha, tem que construir
ginásio, para o pessoal jogar basquete. Né? Tem que dar curso de capoeira. Mas não adianta a gente ficar falando, chega em Brasília num jantar, eles resolvem como é que vai ser e acabou. Exato. 3 uísque, 2 jantar, um papinho, um amigo, um abraço. 3 tapas nas E a gente fica falando e a população sempre e a população sempre cada vez mais triste. Você vê hoje em dia o brasileiro hoje é um cara meio refém, meio triste. Ele não acredita. Tá aceitando, né? Tá aceitando. Eu tenho uma pergunta, mas eu vou deixar pro Samidana. Eu também tenho. Por favor. É o seguinte, eu acompanho bastante o João Henrique, ele é um estudioso do tema, e sempre que a gente olha, seja como economista, ou como alguém que gosta das experiências e aprende pelas experiências, a gente não entende muito o Brasil. Porque existe uma literatura, o senhor conhece bem, de economia do crime, de políticas públicas, e ao invés de a gente olhar o que deu certo no mundo e adaptar, a gente parece sempre querer falar que o Brasil é diferente. Então, fazendo uma analogia, imagine que você tem uma doença, e aí o médico fala, não, essa doença é antibiótico. Aí o cara fala assim, não, meu corpo é diferente, porque aqui é diferente, eu vou fazer numa curandeira. E nisso, se vão vários anos, se vão várias décadas, e as coisas se perdem. Eu sei que você faz um trabalho interessantíssimo de dados e que tem eficiência no combate ao crime, mas por que a gente não consegue fazer isso numa esfera federal, né? Por que a gente não aprende com os países que conseguiram sucesso e também com os que tiveram fracasso para não se repetir? Mas parece que a gente ignora toda a literatura. Bem, isso, Sam, que você está dizendo, é a base. Deixa eu até organizar em uma sequência, quer dizer, a gente está o tempo todo falando da consequência, que é essa alta vitimização. Em determinados momentos a gente sente mais ou menos e vai chegando perto de grupos diferentes de pessoas. Essa é a consequência. Mas ela tem um problema que gera a consequência. Esse problema é o volume dos mercados ilícitos. A gente tem tanto roubo de celular que existe um mercado ilícito de celular que faz esse celular virar dinheiro rápido. Como a gente errou lá atrás e deixou isso virar um mercado, assim como o mercado de peças de veículos e assim, como é que se concorre no mercado ilegal? Por meio da violência. Por isso que a gente é atingido. Então eu tenho a consequência, a alta vitimização, eu tenho o problema, que são os mercados. Qual que é a causa? Baixo custo do crime no Brasil, né? E aí a gente não consegue evoluir para esse terceiro item. A gente está o tempo todo falando de consequência, a gente arranha quando fala de problema, porque pela perspectiva legal, né, você vai lá, faz uma investigação de um latrocínio em razão do celular, descobre logo um atacadista, que é quem ficava, como aconteceu no caso do Vinícius, né, da morte ali, o ciclista. Então você logo descobriu que quem foi o indutor disso era alguém que pagava pelo celular. Então, a gente arranha no assunto mercado ilícito, que já é consagrado lá fora. Quando eu falo lá fora, estou falando das democracias consolidadas na Europa, mas eu estou falando da Colômbia, que o debate lá é muito mais avançado do que aqui. No Paraguai tem um debate mais qualificado sobre segurança nesse sentido. Que aí você vai para a terceira causa, para o terceiro aspecto, que é a causa. A causa é baixo custo do crime. E aí eu queria me concentrar nisso. A gente não consegue ter um debate nesse nível. E aí, nós estamos falando basicamente de aplicar conhecimento científico sedimentado. Já se sabe que o que controla crime é dissuasão ao comportamento criminal e depois que ele foi preso, incapacitá-lo para continuar o crime. De onde saiu essa... Por que se sabe? Porque esses dois elementos é de ciência dura, ciência com Nobel de Economia dizendo que é isso. Tem mais de 70 anos consolidado dizendo controlar crime não é convencer alguém de deixar de ser criminoso. É dado que ele vai cometer o crime, se aumenta o custo dele ser preso, o risco dele ser preso, ele vai continuar, por exemplo, pedófilo. Ele vai continuar com um desvio de caráter psicológico e tendo desejo doentio sobre crianças, só que ele não vai atacar uma criança, porque ele sabe que a chance dele ser consequência, né? Por isso que nos países que tem legislação, que tem uma legislação proporcional ao problema, Estados Unidos, de novo, Europa continental, que criminosos dessa natureza fazem? Saem desses lugares e vão para um lugar que tem legislação que não pune, como o Brasil, como a América Central, como... Então, por que a gente não consegue chegar no debate sobre por que no Brasil há um baixo custo do crime?
E aí é importante dizer o que é baixo custo do crime. Não é só impunidade. Porque impunidade é quando você identificou o criminoso... Desculpa, quando houve o crime e não houve punição. Você tem um outro problema que mesmo quando você identifica o criminoso, a punição dele nunca é proporcional ao dano que ele causou. Logo, essa desproporcionalidade incentiva ele a continuar fazendo. É por isso que a gente... Inclusive, uma das razões é que ele está na rua o tempo todo. O bandido não tem medo, folgado, essa que é a verdade. Agora, o bandido aqui é folgado. Ele não sabe tem que vai medo. ser solto. Ele não tem medo. E sabe que vai ser solto. Sabe que vai ser solto, então, ele faz negócios ali. Agora eu queria dizer assim, por que lá na origem, Sammy, isso aconteceu? Mais do que a questão ideológica, nós não temos grupos de pressão. Como é que política ocorre na prática? Quando o Plano Real aconteceu, você tinha grupos de interesse que estavam pressionando para uma solução de uma estabilização econômica. Você tem grupo de pressão fazendo isso hoje? Não. E não tem há 40 anos. Nós temos 3 grandes grupos que atuam na estruturação, que fazem pressão na legislação. Um grupo, que é o principal, é o lobby dos criminalistas. Então, é só você ver. Dinheiro, né? Defendendo, né? Só você ver lá. Comissão para reformar o Código Penal, o Código de Processo Penal, uma legislação. Tem 10 membros, 8 são advogados criminalistas. O advogado criminalista é quem é necessário, fundamental para uma sociedade, mas ele está lá exatamente para defender quem comete crime. Então, ele sempre vai puxar isso para que tenha aquele desenho formalista excessivo, porque eu quero defender. Não tem o equilíbrio do outro lado, que seria do representante das vítimas. Dizer, o representante da sociedade. Essa desproporção foi causando essa distorção. Mas a sociedade, o que vota em delegado, em sargento, colocou em muita capitão e não sei o quê. A sociedade faz o papel dela, não faz, Mota? Delegado. Quantos delegados tem lá em Brasília? Sim. Que foram votados? Quantos caras da Polícia Civil, Polícia Militar? Tem muitos. Né? Tem muitos. Mas chega na hora, os caras... Aí vira político. Aí é um problema de qualidade. Ele falou, é uma indústria, é um business. O crime gera tem muito uma dinheiro lógica. pro outro lado. Aí você tem essa coisa do segundo grupo, que são de policiais. Só que quando você começa a analisar dados, tá? Falando como cientista político ali, que tipo de votação, né? Você vai ver muito mais uma pauta de defesa institucional, muitas vezes sindical, do que uma pauta de reorganização do sistema como prioridade para trazer proteção para as pessoas. E um terceiro grupo de pressão que vai aparecer ali é o grupo preocupado com abuso e erro policial. Os 3 grupos são legítimos. Os advogados que estão dizendo assim, que eu quero um desenho assim que proteja quem está sendo acusado. O segundo grupo, que são os policiais, principalmente com pautas de defesa institucional. E o terceiro grupo que está dizendo, eu estou preocupado com abuso de controle, abuso e erro policial, porque, por exemplo, monitoramento de reconhecimento facial, essas coisas, tá? Então, ligado à sociologia da violência, o pessoal mais, como é que se diz? Mais de é o pessoal das câmeras. Isso, das câmeras. Aí, os 3 grupos têm legitimidade, mas o que falta ali? Falta o posicionamento, que é esse que a gente está colocando aqui, que é as vítimas estão sendo mais ou menos protegidas com a mudança dessa lei. A sociedade... Agora, dessa PEC? Pois é. Nada. É isso. Nada. A vítima não está sendo olhada. Nada. A gente precisa encontrar... Essa é a diferença de você ter, por exemplo, um deputado e um senador focado policial e um deputado ou um senador focado em segurança pública. São coisas... O de segurança pública pode conter a defesa policial, mas elas são coisas diferentes. Então, exige também um amadurecimento dos nossos representantes de posicionar o problema na maneira como a gente quer. Essa PEC é meio frouxa. E aí, Mota? E aí? Você está pensando muito. Não, então, eu tá no cachorrinho. Eu tô pensando, porque tem coisas que o João não pode dizer, mas Lógico eu posso. que pode. Claro que pode. Não, do ponto de vista, né, eu sou um civil, o João é ex-policial, né? O João tem uma experiência, ele coloca as coisas de uma forma diferente. Eu vou colocar como leigo, como civil. Você também manja. Eu não vejo o aparato do Estado hoje preocupado efetivamente com o cidadão. O Estado que eu estou falando, tá? Estado. Não vejo isso. O Estado brasileiro, há muito tempo atrás, fez uma escolha pelo criminoso. Para mim, a prova, eu não vou entrar... Isso não é um debate jurídico, né? Eu estou colocando um fato aqui. O Congresso Nacional se mobilizou, respondeu ao pedido da sociedade, acabou com a saidinha. Não foi? Não acabou com a saidinha? Passou uma lei
Mas os caras continuam saindo. Por quê? Um jurista vai responder, olha, Mota, a lei no Brasil não pode retroagir para prejudicar o réu. Ela só retroage para beneficiar o réu. Não é isso? Mas os caras estão saindo e estão matando. Não teve o sargento Roger Dias lá em Minas Gerais, levou 2 tiros na cabeça. Toda saidinha tem crime cometido. Por quê? Não, mas a lei não pode retroagir, a não ser para... Entendeu qual é a lógica? A lógica que impera no Brasil é sempre pró-bandido. Você pode vestir esse bicho com a roupa que você quiser. Você pode vestir com a roupa jurídica bonita do criminalista. Você pode vestir com a roupa bonita dos direitos humanos. Mas e o Vitor Medrado, que foi executado com um tiro às 6 horas da manhã? Isso não é razão. Os caras que mataram ele... Não mexe com a já tinham várias passagens pela polícia. Isso não é suficiente para você dizer, para. Não, vamos parar agora. Essa regra aqui não vale mais. Porque tá morrendo gente. Então, mas isso é que todo mundo vê, que é a justiça e a impunidade. E esse é o problema do Brasil. Sempre cai aí. A justiça e a impunidade, e a população, ela vê a impunidade. A gente vê diariamente a impunidade. Sente a impunidade. Aí se revolta no momento, mas aí fala, eu preciso pagar meus boletos, eu preciso pagar minhas contas, vamos embora. Vota no cara, o cara vai para Brasília e continua essa mesma coisa do bandido bonzinho, da sociedade que é má e não sei o que, essa conversa aí. Que dura 30 anos, pelo menos, né? É isso que é as lideranças políticas na nossa escolha. Isso que o Mota estava descrevendo, existe parecer jurídico de juristas importantes dizendo que é possível sim aplicar. Claro, que dizem que isso não, porque não foi criado, porque o direito não é um direito, é um benefício que pode ser tirado. E tudo mais. Então, olha só, o direito também fornece isso. Se você quer a opção em favor das vítimas, tem fundamento legal, fundamento doutrinário. Se você quer no sentido de proteger os criminosos, também tem lá um fundamento legal. Então, quem é que tem que decidir? É quando nós escolhemos nossas lideranças que estão comprometidas com um ou outro discurso. E eu diria que, inclusive, não é nem um discurso tão... A direita tem hoje mais capacidade de tocar essa agenda, mas ela também tem problemas. Então, por exemplo, a ideia do bandido bom, bandido morto, ela é compreensível, porque as pessoas estão desesperadas, mas ela é completamente equivocada, porque ela é negação da justiça e não a aplicação. E tudo que a gente está pedindo aqui é que a justiça seja feita. Claro. Para a esquerda, essa coisa do bandido ser vítima da sociedade, eu acho até mais difícil dela abandonar isso, porque é uma perspectiva que parece que faz sentido, mas ela é infantil até, ela já foi prescrita como base científica há mais de 70 anos, mas as pessoas se agarram a isso, mas há vários que mostram que é possível. A própria votação, nós tivemos 311 votos no texto da saidinha. Teve voto de esquerda ali. Na hora que teve que derrubar o veto do presidente Lula, a liderança do PT no Senado disse assim, eu não consigo ir contra esse projeto. Ainda que lá no MJ todo mundo foi contra. Mas também para não perder, né? Claro, mas a questão é essa. A gente não precisa esperar que todos estejam convencidos. O que nós precisamos fazer como sociedade, quando eu falo sociedade do setor produtivo, né, os governos, as pessoas que votam, evidentemente, mas os setores organizados, a gente precisa deixar bem claro o que não queremos mais. Então, o que nós não queremos mais é essa ação dúbia em relação à segurança. Ou você protege as vítimas, seguindo a lei, ou você não protege, não tem meio termo. E aí eu quero destacar como é que as sociedades que passaram por situação parecida com a nossa fizeram. Nós temos 3 grandes exemplos, tá? Contemporâneos. A Itália no enfrentamento às máfias, as grandes cidades americanas que no final dos anos 80, no enfrentamento da explosão do crime, porque também houve um relaxamento na questão legal, Nova York, mas Los Angeles, outras cidades ali de Nova York, e a Colômbia nos anos 90 no enfrentamento aos cartéis. Primeira coisa, Emílio, a gente precisa do mesmo jeito que organizamos lá um grupo de especialistas de verdade, focado na solução técnica do problema, para fazer o plano real. Você precisa de um time não digo um time, mas de um núcleo, né, de pessoas que estejam realmente motivadas em reconstruir a legislação no sentido da proteção das pessoas, que tenha a vítima como elemento central da legislação, perfeito? Esse é o primeiro aspecto. O segundo esse texto tem que ser levado até a sociedade. Não adianta você fazer um texto jurídico de uma reforma
e querer que nós, qualquer um na sociedade que não tenha conhecimento técnico sobre aquilo, entenda. Eu não entendo nada sobre a reforma da Previdência. Alguém tem que vir e traduzir para mim. Técnico, né? Tem que ser técnico. Então a gente tem que fazer isso. Isso envolve uma comunicação de massa. Isso aconteceu nesses 3 lugares, tá? Que é para chegar até o afegão médio, ou seja, todos nós. E aí, a terceira coisa que para mim é o fator determinante do sucesso. Se não todo, parte do processo de aprovação de uma reforma e depois de manutenção da legislação tem que ser feito via recursos de democracia direta, plebiscito ou referendo. Por quê? Porque uma coisa é você fazer um debate técnico e dizer que não precisa ter saidinha. Mas pera lá, fizemos referendo das armas, Isso adiantou aí. alguma coisa? Zero. O que adiantou? Não valeu. Não valeu. Mas fizemos... Foi 94? Quando foi? Eu lembro aquilo. Tinha um cara da paz. Sou da Bombinha. Os da artistas, paz, os ele Sou da artistas. paz. A pomba do Sami, né? O referendo foi em 2005 das armas. Fizemos referendo. O que o povo falou? Queremos As armas. andar armado, porque a arma garante O a minha acesso. segurança. O que aconteceu? Não tem arma para Foi ninguém. lá nos corredores. O cara vai lá e dá um... Quer dizer, até tem, Esse né? é um Pros exemplo, bandidos. Foi mas pro nós temos VAR. um exemplo positivo. Foi pro VAR e o VAR falou, não Nós foi. tivemos o plebiscito que definiu o modelo de governo, desenho, trouxe as pessoas para o debate. Nós tivemos movimentos cívicos, como foi o Diretas Já, que posicionou algumas lideranças políticas apontaram do que era a vontade popular naquele momento e houve adesão. Todos os processos de impeachment que o Pressão, Brasil passou, né? Pressão popular. Agora, o que falta é isso que o Mota destacou, a gente sair do debate pequeno, né? Às vezes que fica dentro de uma agenda, essa não é uma agenda de polícia, é uma agenda de sociedade, de segurança. Como o Mota gosta sempre de falar, eu sou civil, não é que o ser civil está falando de segurança, é o cidadão tratando da segurança. A gente precisa incorporar esses conceitos, essa lógica e ter uma cobrança qualificada. Quando o cara começa a dizer que segurança para ele é comprar viatura ou fazer alguma pequena mudança de legislação, a sociedade tem que saber que dizer isso. Sim, não. isso não funciona. Isso não funciona. Passa a outra e assim vai. Tá bom. Muito bem. Quero agradecer, o papo sempre muito bom. Muito bom, hein? João Henrique manja muito. Opa. Obrigado por você ter vindo. Mais uma vez aqui o Pânico Mota. Obrigado aqui pela participação. Eu que agradeço. Um encontro de notáveis É, sempre mano, é um programa. aí sim é sempre alto uma nível, aula pra os você. Carbo elegância. Nós voltaremos a falar esse assunto aqui, porque acho que a gente deu um start, acho que é importante aí, vocês que manjam muito Sim. da segurança pública, É um da tema gente, que da gente levar. interessa a todos. Obrigado, Mota. Obrigado. Eu que agradeço, Emílio. Valeu.